Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Deus sejam multiplicadas em vossas vidas. E nesta manhã quero convidá-los a abrir a palavra de Deus para a nossa edificação na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Nós leremos do versículo 14 até o versículo 17. Eu lerei os versículos pares. Eu vou pedir à igreja que leia os versículos ímpares. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Assim diz a Escritura Sagrada: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. A igreja. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Oremos. Santo Deus, glorifica o nome de teu Filho Jesus Cristo na exposição da tua palavra. Que o teu nome seja glorificado, que a tua igreja seja abençoada no poder de Jesus. Amém. Nós vivemos um tempo de humanismo, onde o homem deseja ser o centro das atenções, o alvo de todas as coisas. Vivemos tempos difíceis, tempos de secularismo, tempos de consumismo, onde as pessoas consumem muito para preencher o vazio dos seus corações. Tempos de misticismo, tempos de perdição, tempos de ateísmo pregado nas escolas e nas universidades. E até mesmo aqueles que são cristãos vivem como se fossem ateus, fazem as coisas como se Deus não estivesse vendo, vivem como se Deus não existisse. Vivemos tempos difíceis. O que o apóstolo Paulo chamou de apostasia, fim dos tempos. O que o apóstolo Paulo chamou de falsos ensinos, chamou de falsos mestres, é o que nós temos vivenciado hoje em nossos dias. Tempos de perdição. Numa sociedade corrupta, na qual vale tudo para ter dinheiro, tudo para ter prazer, e vale de tudo para se obter o poder. O homem esqueceu de Deus, esqueceu a palavra, esqueceu a Escritura. E nesta geração tão imediatista, tão ocupada para fazer todas as coisas, o homem esqueceu da Bíblia, do que é mais importante, do que é essencial, do que é eterno, do que é poderoso, vivo e eficaz para salvar e conduzir a nossa vida até Jesus Cristo. Nós podemos perder muitas coisas em nossas vidas, mas jamais podemos perder a palavra de Deus. O texto que nós lemos apresenta o apóstolo Paulo nos ensinando acerca da necessidade das Escrituras em tempos de muitas mentiras. O apóstolo Paulo trata do valor da Escritura Sagrada em tempos de apostasia e falsos pastores, mestres e apóstolos. Em tempos de mentiras, a palavra de Deus é a verdade que liberta. Em tempos difíceis, a palavra de Deus é a verdade que consola. Em tempos difíceis, a palavra de Deus é o que nos guia a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a necessidade das Escrituras é exatamente o assunto que o apóstolo Paulo vai tratar dos versículos 14 até o versículo 17.
A segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta escrita por ele em vida. Das cartas que foram preservadas, esta é a última carta. Provavelmente escreveu por volta de 64 depois de Cristo, durante um período de perseguição contra a igreja cristã. Na época do imperador Nero, ele vai incendiar Roma e vai colocar a culpa nos cristãos. Um incêndio que vai do dia 17 até o dia 24 do ano 64 depois de Cristo. Nero vai colocar fogo em Roma e vai colocar a culpa nos cristãos. Quantas vezes nós somos acusados, condenados por coisas que nós nunca fizemos. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses: a nós nos foi concedida a graça de crer no Evangelho e de sofrer pelo Evangelho. O apóstolo Paulo está em Troade, provavelmente vai ser preso lá. E então ele vai escrever essa carta em sua segunda prisão, por volta do incêndio de Roma e da perseguição aos cristãos. Eles eram queimados vivos, eram crucificados, e então Paulo vai escrever a Timóteo. O seu objetivo é convidá-lo para vir a Roma, para estar com ele. Mas, além disso, o objetivo do apóstolo Paulo é alertar, é animar, encorajar o jovem pastor Timóteo contra os falsos ensinos. Ele era pastor em Éfeso. A Bíblia diz em Atos capítulo 24 que o apóstolo Paulo enfrentou feras em Éfeso. A Bíblia diz em Atos capítulo 20 que o apóstolo Paulo pregou a palavra lá com poder e graça, houve conversão, houve a graça de Deus, e muitos foram convertidos. Aqueles que faziam artes mágicas foram salvos, queimaram seus livros em praça pública e voltaram-se para Deus. E lá o apóstolo enfrenta feras, enfrenta lutas, e o pastor Timóteo estava lá. Paulo, então, pede a Timóteo que o visite. Timóteo era um jovem tímido, doente, e precisava então dos conselhos de um velho pastor para encorajá-lo, fortalecê-lo e animá-lo. O capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele apresenta 5 conselhos. E o primeiro conselho é: foge, Timóteo, dos falsos mestres, das falsas doutrinas, daqueles que são egoístas, daqueles que são impuros, daqueles que são imundos, daqueles que são gananciosos. Foge deles, Timóteo, porque são corruptos. Segundo conselho: se nós devemos fugir do que é errado, nós devemos seguir o que é certo. O apóstolo Paulo diz: segue aquilo que é verdadeiro, o que está na sã doutrina, o que conduz a Cristo, o que está revelado nas Escrituras. Segue, ó jovem Timóteo. Terceiro conselho de Paulo, na segunda carta dele a Timóteo: permaneça naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, naquilo que Deus te concedeu, naquilo que você viu em mim, Timóteo. Permaneça na palavra de Deus. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo dá o quarto conselho: pregue a palavra, pregue, Timóteo, a palavra de Deus. E o quinto conselho: cumpra cabalmente o seu ministério. Cumpra cabalmente, de maneira perfeita, de modo perfeito, aquilo que Deus te confiou. Eu quero, então, pregar a respeito do tema: a necessidade das Escrituras Sagradas em tempos de apostasia. Quero destacar, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que a Escritura é a vontade revelada de Deus. O texto sagrado diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, não apenas parte dela. No passado, Deus se revelou pelas obras da criação, pelas obras da providência, pela preservação e pelo governo do universo. E naquela época, então, o pecado vai entrar no mundo, vai obscurecer. E com a entrada do pecado no mundo, a visão do homem fica turva. Os seus desejos ficam obscurecidos. A sua forma de interpretar, de viver e de estar no mundo fica comprometida. Deus vai se revelar por meio de sinais, por meio de prodígios, por meio de teofanias. Deus vai se revelar ao seu povo. E agora, então,
tendo cessado aquelas antigas formas de Deus se revelar, conforme ensina a nossa confissão de fé. De acordo com Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou por meio de Cristo, a quem Deus constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Cristo, cujo nome está acima de todo nome, o Rei da glória, é o Senhor da igreja, que está revelado nas sagradas Escrituras. Por causa da entrada do pecado no mundo, aprove a Deus revelar-se pela palavra dele, pela Escritura dele. O texto sagrado diz no versículo 16, toda a Escritura, toda, e não apenas parte dela. A Escritura do Antigo e a Escritura do Novo Testamento. Segundo lugar, a Escritura apresenta o caminho da salvação. Veja comigo, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. O que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo é tu, e há uma repetição da palavra porém, dizendo o seguinte: se o mundo apresenta a sua perspectiva, Cristo apresenta a forma de viver. Se o mundo secular nos ensina, nos mostra a sua cultura e suas ideologias infrutíferas das trevas, a cruz de Cristo aponta o caminho a seguir. Permaneça naquilo que você aprendeu. E não apenas permaneça naquilo que aprendeu, mas também daquilo que você foi inteirado, daquilo que você viveu. Há uma grande diferença entre aquilo que nós sabemos que é certo e aquilo que fazemos corretamente. Não basta saber a verdade, é preciso viver a verdade. Não basta conhecer a verdade, é preciso andar na verdade. Não basta aprender, é preciso se inteirar. Não basta dizer que sabe, é preciso colocar em prática. Tu, porém, Timóteo, se esses homens se corrompem, se esses homens se desviam, se esses homens são corruptos, tu, porém, versículo 10 do capítulo 3, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. E aqui o apóstolo Paulo faz uma referência, versículo 15, e que desde a infância a sua avó e a sua mãe, Lloyd e Eunice, lhe ensinaram as sagradas letras, a palavra de Deus, que aponta o caminho para a salvação, que aponta Cristo, que guia a nossa vida, que desvenda os nossos olhos, que nos ilumina os passos, que dirige a nossa vida, que nos conduz a fazer o que é certo, que nos mostra o que é verdadeiro, que nos ensina o que é puro, que nos traz discernimento daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez e daquilo que nós devemos viver em nossa vida. O texto sagrado diz que podem tornar-te sábio. O que Paulo quer dizer é, neste mundo de corrupção, de apostasia, de humanismo, de ateísmo, neste mundo de perversão, neste mundo de tantas coisas erradas, permaneça, fique firme, olhe para a palavra, não se desvie da palavra, porque ela vai te tornar sábio para viver neste mundo tenebroso. A palavra de Deus nos traz sabedoria, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus. A palavra de Deus desvenda os nossos olhos para enxergar aquilo que não está claro, mas também para nos ensinar aquilo que está errado. Então nós devemos permanecer, e o texto sagrado diz que a palavra vai te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Escritura Sagrada revela o caminho da salvação. A Escritura Sagrada não significa apenas a revelação da vontade de Deus, mas a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, apresenta o único caminho para a salvação, Jesus Cristo, o nosso Redentor.
Ele é aquele revelado nas Escrituras, que os profetas falaram, que o Antigo Testamento tratou, que o Antigo Testamento ensinou a respeito do Cristo, o Salvador da igreja, aquele que veio e virá para resgatar o seu povo eleito com poder e graça. A Cristo Jesus seja a glória eternamente. Ele é o Senhor da igreja e a Escritura vai apresentar o caminho para a salvação pela fé. Depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que fostes selados com o Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Então é a palavra de Deus que apresenta o caminho para Cristo. Terceiro lugar, o texto nos apresenta a necessidade das Escrituras. Versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A palavra inspirada quer dizer soprada por Deus. Foi Deus quem revelou a sua palavra. A palavra não vem dos homens, ela foi escrita por homens. A palavra não vem por particular elucidação humana, mas ela vem por revelação de Deus. Se no passado Deus revelava a sua palavra por meio de profecias a respeito do Cristo, hoje a palavra de Deus é a revelação do Cristo. É o caminho para Cristo. É a palavra de Deus inspirada, soprada pelo Deus Altíssimo aos homens, para que a sua vontade seja manifesta aos homens. Na história da igreja, todos os ataques que a palavra de Deus recebeu. Muitos liberais disseram que a Bíblia ela tem erros. Os liberais disseram que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Os liberais pecaram contra Deus, dizendo que a Bíblia não é suficiente. O texto sagrado, pelo contrário, nos ensina que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Veja comigo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos e inspirados pelo Espírito Santo. O Senhor Deus mantivera a personalidade daqueles homens. O Senhor Deus mantivera o jeito daqueles homens, mas o Senhor foi quem falou por intermédio deles. Eles foram consagrados, separados, santos, homens de Deus, com o propósito de escrever aquilo que Deus revelou, porque é a palavra inspirada do nosso Redentor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino. João Calvino, analisando esse texto, diz que quando se trata de utilidade, de proveito para o ensino, quer dizer, a palavra de Deus apresenta o caminho sobre Jesus, a partir do qual toda a igreja deve caminhar. O caminho sobre Jesus, o fundamento sobre Jesus, a partir do qual a igreja está estabelecida. Ela é útil para o ensino, para nos doutrinar, para nos trazer piedade. Além disso, a palavra de Deus, inspirada, é útil, proveitosa para o ensino e para a repreensão. E aqui a repreensão é no sentido de repreender, de corrigir, de exortar, de trazer a verdade, de trazer o ensinamento de Deus, de mostrar ao homem que ele está errado. Quando olhamos para as Escrituras, quando lemos as Escrituras, sabemos que somos pecadores. Quando contemplamos a palavra, sabemos que precisamos de repreensão e da correção de Deus. Sabemos que Deus repreende aqueles a quem Ele ama. A ideia de repreensão aqui envolve pelo menos 3 aspectos. Primeiro, refletir sobre o que está errado em sua vida.
A palavra de Deus é útil para que nós pensemos naquilo que está errado, naquilo que não corresponde ao ensino, naquilo que não está revelado. Ela é útil para nos repreender a respeito da nossa língua. Ela é útil para nos repreender a respeito de nossos pensamentos. Ela é útil para nos repreender a respeito de nossa conduta. A palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. E a expressão correção, de acordo com o Dicionário Internacional de Teologia, envolve aqui dois aspectos: disciplina e quebrantamento. A palavra nos disciplina porque Deus nos ama. A palavra nos disciplina porque Deus não nos permite viver na escuridão. Se nós estávamos obscurecidos pelo pecado, como que uma venda em nossos olhos que nos impediam de ver, então Deus, pela sua graça e pelo seu poder, revelou a palavra para desvendar, para tirar as amarras dos nossos olhos, para tirar aquilo que estava nos proibindo, impedindo de ver. E agora a sua vontade é revelada na Bíblia. Ela nos disciplina, e porque ela nos disciplina, ela nos quebranta. A palavra de Deus mostra que estamos errados, que não somos aquele que é o Deus, o ídolo da nossa vida. A palavra de Deus nos mostra que não são os nossos caminhos, mas o caminho de Deus. Não são as nossas escolhas, mas a determinação de Deus. Nós somos um povo chamado à santidade e à verdade. E não haverá nem santidade, nem verdade, enquanto nós vivermos em mentiras, vivermos em fantasias, vivermos um cristianismo superficial, um cristianismo que não chora, que não lamenta, que não se quebra por causa dos seus pecados, um cristianismo sem dor, sem sofrimento. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que não nos coloca de joelhos, que não gera arrependimento e quebrantamento? A Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para nos quebrantar diante de Deus e mudar a nossa vida diante dos homens. Que cristianismo é esse? Que não se quebranta, mas que se rebela contra aquilo que Deus revelou. A Bíblia diz que a necessidade das Escrituras não apenas envolve a Bíblia como inspirada, como útil para o ensino, repreensão, correção, mas ela também é proveitosa para a educação na justiça. Vivemos tempos de muitas ideologias e muitos pecados. Vivemos tempos de corrupção. Vivemos tempos em que as pessoas já não obedecem a Deus, mas fazem as suas próprias vontades. Não se submetem a Cristo. Concordam com o que Deus condena. Vivemos tempos de tanta perdição que não se obedece os fundamentos de Deus, os princípios revelados na Escritura, a educação na justiça. De acordo com o Dr. Walter Kaiser Jr., significa que Deus, Ele vai construindo, vai formando o nosso caminho de acordo com a sua palavra. Ele é quem conduz a nossa vida. Ele é quem dirige os nossos passos. Ele nos educa, e Ele nos educa em sua justiça. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus nos educa na sua palavra. Deus nos educa mudando o nosso pensamento, mudando nossas palavras, mudando nosso coração e mudando nossas atitudes. Ele nos educa. E a educação de Deus vem por meio da palavra. E a grande questão é: quantos dias nós ficamos sem ler a Bíblia? Quantas semanas passamos sem ler a Bíblia? Quantos meses? Será que nesse cristianismo superficial, onde alguns vivem como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não soubesse,
daqueles que só abrem a Bíblia no domingo na igreja. Que cristianismo é esse? Que só abre a Bíblia no domingo. E de segunda a sábado, vivem como se Deus não estivesse vendo. Que cristianismo é esse das redes sociais? Dos celulares nas mãos, dos quartos fechados, dos computadores ligados, das telas diante dos rostos, dos livros das mãos e a palavra fora do coração. Que cristianismo é esse? Que não é a Bíblia, não se submete à palavra, nem conduz a sua vida diante do Deus Altíssimo. A palavra dele diz que a palavra tem autoridade. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ela opera, ela tem autoridade e ela opera eficazmente no coração do eleito. Qual é a autoridade que a palavra de Deus tem em sua vida? Qual foi a mudança que Deus operou na sua vida por meio da leitura da palavra? Em primeiro lugar, nós temos a revelação da vontade de Deus. Em segundo lugar, nós temos o caminho da salvação. A Bíblia apresenta o caminho da salvação. Em terceiro lugar, a Bíblia apresenta o propósito. O propósito pelo qual a Escritura foi escrita. Veja comigo. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O propósito das Escrituras não é apenas nos corrigir, nos ensinar, nos doutrinar, mas também nos aperfeiçoar. A Bíblia nos aperfeiçoa. O propósito das Escrituras envolve pelo menos 3 aspectos. Primeiro, aperfeiçoamento. A palavra aqui, perfeito e perfeitamente, é a mesma que Paulo usa para tratar com Timóteo no capítulo 4, quando diz: cumpra cabalmente, perfeitamente o seu ministério. De maneira perfeita, de modo adequado. É impossível servir a Deus sem ler a palavra. É impossível ser cristão e não ler a Bíblia. É impossível ser cristão e ter a palavra de Deus guardada no carro, no quarto, mas não no coração. É impossível passar um dia inteiro sem ler a Bíblia. É impossível passar um dia inteiro, uma semana inteira, sem ler a palavra. Muitos estão perdidos, muitos estão cegos, muitos não se rebelam contra as ideologias deste mundo, porque não leem a palavra. A razão pela qual muitos são desobedientes, a razão pela qual muitos fracassam, a razão pela qual muitos adoecem, é porque não leem a palavra de Deus. E porque os cristãos não leem a palavra de Deus, eles são dominados pelas filosofias deste mundo. São enganados pelas ideologias das trevas dos nossos tempos. Porque os cristãos não leem a palavra. Eles estão concordando com o que Deus odeia. Porque os cristãos não leem a Bíblia. Eles não são aperfeiçoados, mas eles são moldados pelas filosofias deste mundo tenebroso. Aperfeiçoamento, santificação. O texto sagrado diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto diz: a fim de que, ou seja, com o propósito de, com o objetivo de, que o homem de Deus, o cristão, seja perfeito, seja perfeitamente habilitado. E a ideia de habilitado aqui significa que é impossível ser habilitado por Deus sem ter a Escritura Sagrada guardada no coração. É a palavra que nos capacita, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos santifica. O texto sagrado diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqueles que leem a palavra de Deus praticam as boas obras. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em Cristo Jesus.
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É impossível andar em boas obras sem a Escritura nos nossos olhos, sem a palavra no nosso coração, sem os joelhos dobrados no chão, sem uma vida consagrada a Deus. É impossível servir a Deus sem a palavra, sem Cristo. Eu quero desafiar você a não passar uma manhã inteira, uma tarde inteira e uma noite inteira sem ler a Bíblia. Que Deus te livre deste grande mal, que é colocar as Sagradas Escrituras em segundo plano. Que Deus te livre deste mal, deste liberalismo, destas ideologias das trevas, que colocam as Sagradas Escrituras em último lugar. E que Deus, pela sua graça, capacite você para o serviço, habilite você para toda boa obra. Não diz respeito apenas às boas obras que devemos fazer como cristãos, mas diz respeito aos comportamentos que devemos ter como servos de Deus. É a palavra que nos habilita. O texto diz: habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é a nossa luz. A Escritura é a nossa lâmpada, que ilumina nossos caminhos, que guia os nossos passos. É a Escritura sagrada que dirige a nossa vida, conduz nosso caminho. A palavra de Deus que é inerrante e não tem erro. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus, a Escritura sagrada, que conduz a nossa vida, endireita nossos passos, é a vontade revelada de Deus, para dirigir, endireitar, corrigir, disciplinar e aconselhar, corrigindo e exortando o seu povo. É a Escritura sagrada, a palavra de Deus, a palavra que liberta, palavra que salva, palavra que ajuda, palavra que consola, palavra que liberta o pecador, palavra que nos ajuda nos dias das aflições. É a palavra de Deus, que deve ser obedecida pela igreja, que deve ser amada pela igreja, que deve ser honrada pelo povo de Deus. É a Escritura sagrada. E a palavra de Deus nos diz, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E o texto continua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Tu as inculcarás, colocarás na cabeça de seus filhos, de dia quando se levantar, e à noite quando for dormir. A Bíblia diz, Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não murcha, e no devido tempo, tudo quanto fizer, o Senhor prosperará em suas mãos, porque medita na lei de dia e de noite. Eu quero fazer 3 aplicações, de acordo com o texto sagrado. Primeira, ame a palavra. Ame a palavra. A Escritura sagrada é o que há de mais precioso na sua vida. Você pode fazer muitas coisas, muitos caminhos, muitas estradas, pode ter muitos títulos, mas a única palavra poderosa, viva, eficaz, mais cortante que uma espada, é a palavra de Deus. Ame a palavra, priorize a palavra, coloque a palavra em primeiro lugar. Segunda aplicação, obedeça a palavra. Obedeça. Não negligencie, não justifique erros, não busque atenuar as verdades das Escrituras. Se o que você pensa está contrariando a palavra, você estará sempre errado.
Se o que você acha não corresponde à Bíblia, você está errado, você está errada. Se o que você pensa e a ideologia que você segue não pode ser confirmada pela Bíblia, você está errado, está errada. Tudo aquilo que contraria, tudo que não está revelado nas Sagradas Escrituras, tudo que a Bíblia chama de pecado, é pecado. Destrói o homem. Faz mal à própria vida. Ame a palavra e obedeça a palavra. Terceira aplicação para a sua vida, para a minha vida. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Como se fosse algo mais importante para a sua existência. Você precisa amar, obedecer, pregar, se você viver. Quem vive a palavra consegue amar, obedecer e pregar. Eu quero então concluir dizendo para você, liberte-se e arrependa-se dos seus pecados pela palavra. João capítulo 8, versículo 32 diz, conhecereis a verdade vos... Versículo 36, e se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis. Liberte-se por meio do arrependimento que a palavra de Deus te ensina e o Espírito Santo transforma o seu coração. Santifique-se na palavra. João capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus diz, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Santifique-se por meio da leitura da Bíblia. Santifique-se por meio da devocionalidade pela palavra. Terceiro, encontre Jesus na palavra. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas testificam a meu respeito. Examine a palavra na cruz do Calvário. O Senhor Jesus bradou, tetelestai, está consumado. Os pecados da sua igreja estão perdoados pela palavra do seu poder, pela palavra de Jesus. A igreja é salva, a igreja vive de acordo com a sua lei, com os seus estatutos, com os seus juízos, com os seus mandamentos, que foram revelados na pessoa bendita de Jesus, salvos pela palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde. E na ocasião da ordenação do jovem pastor Timóteo, quero deixar-te, meu filho, uma mensagem da parte de Deus neste livro. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo, pastor Timóteo, pregue a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, pastor Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. O desejo de meu coração é que você seja um pastor santo, que você ame suas ovelhas, que você cuide delas, que você ame as ovelhas que te desprezam, que você seja um pastor maduro, que você lute a vida cristã com a palavra de Deus no coração, com os joelhos no chão, com piedade, devocionalidade e amor. Cumpra cabalmente o teu ministério, em nome de Jesus.